esta live não é apenas uma divulgação, né? Uma divulgação editorial do livro Socialismo do Nosso Tempo. Ela é, sobretudo, um convite à reflexão, né? Um convite ao pensamento crítico. E esse pensamento crítico hoje falece a própria esquerda, tá? Então, por isso que nós temos que começar a convidar a própria esquerda ao pensamento crítico. Então, um convite à coragem de voltar a debater com seriedade, com profundidade e sem caricaturas, né? Uma das grandes questões do nosso tempo. O socialismo é ainda uma necessidade histórica? E mais do que isso, esse nosso livro ele visa responder qual é a principal questão que esse livro visa responder. Qual é o socialismo possível na nossa quadra da história? Por que a esquerda saiu da história? Essa é a questão. Por que a esquerda saiu da história? Não dialoga mais com o nosso tempo presente, o nosso tempo real. Esse livro nasceu de uma inquietação, né? Como eu falei aqui, ele não nasceu de uma fórmula pronta, né? Nem de uma doutrina fechada, nem uma repetição mecânica de autores clássicos. Claro que eu fui beber nas fontes mais preciosas, né, que nós temos na economia política, o Marx e sua obra genial, né, o Engels, o Lenin e diversos outros, Giovanni Arrighi, Robespierre, poderia passar aqui uma infinidade, Louis Althusser, os nossos brasileiros aqui também, o Alisson Mascaro, né, que bebe lá na fonte do Pachucanes, né? Nós temos ali também no campo do direito o Stuttgart. Enfim, nós temos aí autores da maior grandeza, Samir Amin, enfim, nós temos aí a própria Rosa Luxemburgo, né? O George Lukács, o Lukács, como preferem outros, o Antônio Gramsci. Enfim, você pode aí, né, colocar aqui a citação de N, né, autores aí que contribuíram para a reflexão aí da obra, né, iniciada por Marx, né, da obra marxiana, e depois do marxismo e todas as suas correntes, né, do socialismo real, do marxismo ocidental, né? Enfim, e você tem aí todas essas concepções do marxismo, do marxismo revolucionário, daqueles que optam pela social-democracia, né, pelo revisionismo, pela reforma. Então, assim, esse livro nasceu, né, da percepção de que existe uma crise no capitalismo, uma crise real, profunda, civilizatória e, ao mesmo tempo, né, existe também uma crise na esquerda. Ou seja, não basta só a crise do capitalismo, nós temos que superar essa crise da esquerda. Porque se essa crise não for superada, né, especialmente na sua capacidade de formular um horizonte histórico convincente para o povo, por que hoje uma pessoa vai abraçar a causa do socialismo? Se a esquerda não respondeu nem por que não se pode dizer que aquela experiência da União Soviética não é a derrocada do socialismo. E por que não sabe dizer por que aquilo ali não deu certo? A gente responde aqui, a gente coloca como a questão central dessa resposta a explicação da quadra da história que nós estamos. Esse é o marxismo raiz, a explicação pela história. Nós estamos numa quadra de transição.
Por isso que a gente foi buscar lá desde o comunismo primitivo, a passagem do comunismo primitivo para o escravismo, um longuíssimo período histórico de transição. Longuíssimo. Não só um longuíssimo período histórico de transição, mas também a coexistência de formas, tanto do modo de produção do comunismo primitivo, como do modo de produção do escravismo. Já fizemos uma live para pegar lá desde os hominídeos, do Homo sapiens que existe. Se pegar do hominídeo, dá o quê? Uns 3 milhões de anos. Mas se pegar do Homo sapiens, dá 300 mil anos. 300 mil anos que o Homo sapiens existe. O capitalismo não tem nem 300 anos e já ameaça a humanidade. Ou seja, a velocidade do capital em se acumular, ela é incessante. Né? Então, se a gente não é capaz de entender essa quadra da história, que eu defino como uma quadra de transição, desde a Comuna de Paris, 1848, nós estamos numa quadra de transição entre o capitalismo e o socialismo. A quadra de transição é essa. O capitalismo é um modo de produção que será superado. Pode ser superado pelo fim da humanidade, está colocado aí, né? E, né, até no livro, né, que fala, né, é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, do Fischer. E nós temos aí, né, que pensar e refletir isso, ou um pós-capitalismo, né, para muitos, ou o socialismo. Então, basicamente, nós temos essa, ou como já dizia a própria Rosa Luxemburgo, a barbárie. Então, nós temos essas perspectivas aí para a humanidade. Eu aposto na perspectiva do socialismo. E quero convidar você, que está aqui com a gente, a abraçar isso, essa ideia. Né? Abraçar essa ideia, porque nós temos muitos bons motivos para abraçar essa ideia.